Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, repartindo a palavra de Deus. Eu estava agora ali no Bela Vista, estava sendo muito bom lá o culto, com vários irmãos que tinham sido batizados no Caleb, eles receberam as Bíblias, e foi uma festa bastante bonita. Eu fui com o Micael e vim aqui para partilhar com vocês dessa experiência. Então, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém? Estamos numa jornada de 10 dias de oração. Cada dia nós estamos orando por motivos diferentes. E no dia de hoje nós estamos orando pela família. E o tema da mensagem de hoje é família missionária. Há 2 anos atrás, o tema da mordomia do ano era sobre família. E a gente sabe a importância de se falar de família hoje. O quanto Satanás tenta atacar as famílias. Então, para nós aprendermos a como cuidar das nossas famílias para Deus, vamos abrir a Bíblia. Vamos lá para o livro de Josué 24:15. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué 24, verso 15. Quem está com a revista pode acompanhar aí na página 15. Vamos ler esse verso, depois nós vamos conferir aqueles trechos, em seguida a gente volta aqui para as passagens. Aqui, Josué era aquele líder bem no início da Bíblia. No início da Bíblia, o 6º livro, depois de Deuteronômio. Josué 24:15. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu. E Josué passou mais de 40 anos liderando o povo de Israel. Aqui, já no fim da sua vida, no fim do seu ministério, ele juntou todo mundo e fez uma declaração. Vamos ler? Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Eu acho que muitos de vocês devem ter ou já devem ter visto uma casa que tem essa tabuleta na porta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma afirmação muito bonita que tem na palavra de Deus. Mas o que é que Josué estava querendo dizer aqui? Josué fez o que ele pôde por aquele povo, mas aquele povo era tão rebelde que preferia trocar Deus pelos ídolos. Então Josué disse: olha, a minha parte eu fiz, eu cumpri a minha missão. Eu falei com vocês durante 40 anos. E eu não sei se vocês estão realmente decididos. Vocês escolhem os deuses que vocês querem servir. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa estamos do lado de Deus. Então essa certeza que Josué teve é uma certeza que Deus quer que você tenha essa noite. Amém. Dos outros a gente não pode dar conta, mas da nossa família a gente pode cuidar. Da nossa família a gente pode zelar para que ela seja apresentada diante de Deus. Agora, por trás de grandes homens, por trás de grandes mulheres, existe ali uma família que lhe apoia. Uma família que ajudou aquela pessoa a se tornar o que ela é. E aqui na mensagem de hoje fala de um reformador, de uma pessoa muito famosa, que eu acho que vocês todos conhecem, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o maior reformador cristão. Foi ele que fez aquelas teses, colocou na parede e desafiou a Igreja Católica da época. Foi um grande homem de Deus, foi o maior reformador do século XVI. Agora, a gente olha para Martinho Lutero e não imagina o que fez ele se ficar daquela maneira. O que tornou Martinho Lutero alguém tão poderoso, alguém tão esforçado na obra de Deus. Então, eu quero ler com vocês aqui, quem está com a revista, vamos para a página 16. Vamos ler aqui sobre a família de Lutero. Primeiro, o pai dele. O que é que o pai dele fez com ele na infância? O que é que o pai dele incentivou ele? Depois nós vamos ver o que a mãe dele fez. Vamos ler? Aí nesse primeiro trecho de família devota, aí nesse 2º parágrafo. O pai de Lutero era um homem inteligente e de caráter firme. Era honesto, resoluto e correto. Ele era fiel às suas convicções de dever, não importando as consequências. Seu genuíno bom senso o levava a considerar com desconfiança a organização monástica. O que é isso?
No tempo de Lutero, o monastério, que era o nome do serviço dos monges, era um sistema muito corrupto. Quando alguém queria ser monge, as pessoas já ficavam olhando com desprezo. Por quê? Porque lá dentro dos monastérios, eles praticavam todo tipo de moralidade. Os monges eram totalmente imorais e não serviam a Deus. Embora eles fossem ali pessoas que trabalhavam ali nas capelas da Igreja Católica. Mas os monges, eles eram depravados. Mas Lutero, ele queria ser monge para servir a Deus. Mas o pai dele já ficou com o pé atrás com essa decisão dele. Ficou assim desconfiado quando Lutero disse que queria ser monge. E olha o que ele fez. Ficou tão descontente quando Lutero, sem o seu consentimento, entrou para o mosteiro, que só se reconciliou com o filho 2 anos depois. E mesmo então as suas opiniões permaneceram as mesmas. Então Lutero entrou para o mosteiro, quis ser monge, o pai dele ficou assim contrariado e só se reconciliou com ele 2 anos depois. Para você ver como o pai de Lutero era alguém assim firme no que ele acreditava. Mas aí a mãe de Lutero, o pai e a mãe de Lutero, como é que eles cuidavam da educação dele? Vamos ver aí o próximo trecho. Os pais de Lutero tinham grande cuidado com a educação dos filhos. Eles esforçavam-se para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Muitas vezes, Lutero ouvia a oração que o seu pai dirigia ao céu, pedindo que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço da sua verdade. Olha só o exemplo da família de Lutero. O pai e a mãe de Lutero ficavam orando por ele todos os dias. Eles oravam pelo filho todos os dias. E Lutero via isso. Lutero flagrou várias vezes os seus pais orando por ele. Então isso aí é um exemplo que todos nós devemos copiar. Orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, para que eles vejam isso e possam se sentir tocados através desse nosso exemplo. Vamos continuar lendo? Aqueles pais aproveitavam avidamente todas as oportunidades que tinham e que a sua vida de trabalhos lhes permitia usufruir para a cultura moral e intelectual de Lutero. Os seus esforços para preparar os filhos para uma vida cristã e útil eram intensos e perseverantes. A forma como os pais de Lutero criaram ele me lembra a forma como Joquebede criou Moisés. Eu acho que vocês lembram da forma como Moisés nasceu. No tempo que Moisés nasceu, o faraó mandou matar todos os bebês masculinos que tinham acabado de nascer, e Moisés foi poupado. A mãe de Moisés colocou ele no cestinho, a princesa achou Moisés, depois devolveu para que Joquebede cuidasse dele até uma certa idade. Então Joquebede criou Moisés até que ele tivesse ali mais ou menos uns 12 anos. E o tempo que ela teve com Moisés foi o suficiente para ela treinar Moisés, para ela educar Moisés no caminho de Deus. E ela dizia: olha, você um dia vai ser libertador de Israel. Um dia você vai liderar o nosso povo para fora do Egito. Então você vai para aquele palácio, mas fique na sua mente consciente que um dia você vai sair de lá para liderar o povo de Deus. E outra coisa, quando você chegar lá, você vai encontrar os ídolos. Lá todo mundo adora ídolos, lá ninguém adora o nosso Deus. Então quando você chegar lá, você fique consciente de que lá você vai encontrar muita tentação. Lá vai ter muita prostituição, lá vai ter tudo que não presta. Então quando você estiver lá, permaneça íntegro, permaneça fiel ao que eu estou lhe ensinando aqui. E outra coisa, procure se destacar em qualquer área que você for. Em qualquer área que eles experimentarem você, que eles provarem você, seja o melhor, seja bom. Foi isso que Joquebede disse para Moisés durante os seus 12 anos. Então quando Moisés foi para o palácio, ele não se deixou contaminar por nada que tinha lá. Ele não se deixou influenciar pela cultura do Egito. E ele se tornou melhor em tudo. Ele era o mais inteligente, ele era o guerreiro mais corajoso, ao ponto do faraó colocar ele para ser o sucessor dele. Moisés ia se tornar o próximo rei do Egito, se não fosse ali a atuação de Deus, fazendo com que ele deixasse o Egito para se tornar o libertador de Israel. Mas aí você vê que por trás desse homem de Deus havia uma família que zelava por ele. Havia uma família que educou ele no caminho certo e conscientizou ele da sua missão. Então, irmãos, aqui com a história de Lutero a gente aprende uma grande lição. Para que uma pessoa possa fazer a diferença no mundo, é preciso que uma família faça diferença na sua infância. E hoje nós vivemos num tempo em que a sociedade precisa que alguém faça a diferença.
que se levantem pessoas que mudem o mundo. E olha o que Ellen White diz aí no próximo trecho. Nunca antes esteve tanta coisa em jogo. Nunca houve resultados tão importantes dependendo de uma geração como estes que estão chegando agora no cenário da ação. Isso aqui parece um texto que foi escrito hoje, mas isso aqui foi escrito há mais de 100 anos. Então, se Ellen White percebia essa realidade há mais de 100 anos, quanto mais nos dias de hoje. Hoje, a sociedade precisa de pessoas que revolucionem, pessoas que tenham um caráter firme, um caráter honesto, para que mudem o mundo. A gente sabe que o mundo vai de mal a pior, mas os servos de Deus devem ser luz no mundo. Amém. Os servos de Deus devem ser luzeiros para iluminar o restante do mundo, para iluminar as suas famílias. E tem uma frase de Ellen White que eu gosto muito, que fala justamente de qual é a maior necessidade do mundo hoje. Ela diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram e não se vendem. Homens que do íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome. Homens que sejam tão fiéis ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que sejam honestos e humildes, que tenham fé e coragem, que sejam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Amém. Essa é a necessidade do mundo. Mas para chegar a esse ponto, para ter esse caráter, ele precisa ser cultivado todos os dias. Por quem? Pela família, desde a infância. Vamos ler aqui, olha. Um bom caráter, aí no finalzinho da página 16. Um bom caráter deve ser edificado tijolo a tijolo. Não é do dia para a noite. É uma coisa todos os dias, que é feita todos os dias. As características que vão habilitar os jovens a trabalhar com êxito na causa de Deus devem ser obtidas pelo exercício diligente de suas faculdades, pelo aproveitamento de toda a vantagem que a providência lhes proporciona e pela conexão com a fonte de toda a sabedoria. Ou seja, como é que o caráter é desenvolvido? Como é que o caráter ele é trabalhado? Através do contato com a palavra de Deus e através do exercício desse caráter todos os dias. Aprendendo boas maneiras, aprendendo boas obras, aprendendo a falar com as pessoas, aprendendo a pregar o evangelho. É assim que o caráter de alguém é desenvolvido. E aqui embaixo, eles não devem se satisfazer com um baixo padrão. Os jovens, eles gostam de copiar tudo que eles veem, tudo que eles acham interessante, tudo que eles acham legal, eles gostam de copiar. Então eles não podem se satisfazer com um padrão baixo, com um nível de referência baixo, um nível de referência duvidoso. Os pais devem ser um exemplo para esse jovem. E aqui olha o que diz. O caráter de José e de Daniel são bons modelos a seguir. E na vida do Salvador, eles têm um modelo perfeito. Os personagens da Bíblia são referência. Jesus é nossa maior referência. Só que essas referências a gente encontra na Bíblia. E no dia a dia, quem é a nossa maior referência? A família com quem a gente cresce. Os pais com quem a gente convive desde a infância até a vida adulta. Então, eles têm que ser o nosso maior exemplo e a nossa maior referência. Mas, para chegar a esse ponto, o que é que os pais precisam fazer? Aqui, ó, página 17. O primeiro trabalho a fazer pelos membros das nossas igrejas é fazê-los se interessar pelos jovens, pois eles necessitam de bondade, paciência, ternura, e aqui eu faço uma divisão. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Aqui tem um grupo de coisas que os pais devem ensinar para os filhos. Primeiro, bondade, paciência e ternura. E depois, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Resumindo, o amor aliado à disciplina. Eu acho que vocês todos conhecem, vocês todos sabem como um adulto se torna, como uma criança se torna um adulto desequilibrado. Como é uma criança que é criada com muito amor, mas sem disciplina. Tendo tudo o que ela quer, mas sem regras, sem limites, sem disciplina. Como é que essa criança vai se tornar no futuro? Insuportável. Insuportável, o que mais? Exatamente.
Exatamente. E outra coisa, eles ficam despreparados para as dificuldades da vida. Como eles acham que a vida é fácil, como eles acham que a vida é moleza, como eles acham que a vida é tudo o mundinho deles, então quando eles se deparam com as dificuldades da vida, aí eles se decepcionam, eles se frustram. Eles não sabem perder numa brincadeira quando são crianças. Quando chegam na adolescência, eles não sabem lidar com o fora. Quando chegam na fase adulta, eles não sabem lidar com as obrigações da vida adulta. E assim crescem o resto da vida se assustando e se frustrando com qualquer dificuldade. E por isso não se tornam adultos preparados. Isso é resultado de um lar que é criado com amor, mas sem disciplina. Mas o que acontece com um lar que é criado com muita disciplina e sem amor? O que é que vocês acham? Eles ficaram frios, adultos frios, insensíveis, que não acreditam em ninguém, que não confiam em ninguém. Que não sabem se comunicar, que não sabem se relacionar. Revoltados, até o amor dos pais, Traumatizados também. Não sabem ser bons maridos, não sabem ser bons pais. Às vezes ele tem uma amizade, não vê a diferença dos pais tratando aquilo ali com amor, com carinho. Aí já ele chega em casa e começa a pensar que lá ele fica revoltado. Aí fica revoltado, vai chamar a atenção dos pais. E aí começa a briga do pai e dos filhos. Exatamente. Pessoas que se tornam insensíveis, brutas, duras, com a mente fechada, que não estão dispostas a aprender mais nada. Tudo isso fruto de um lar que é criado com muita disciplina, com muita rigidez, mas sem o amor, sem o carinho que a Bíblia orienta. Então a Bíblia está dizendo, e Ellen White também está dizendo, que é preciso ter equilíbrio, amor e disciplina. Só assim, com esse equilíbrio, podem se tornar adultos equilibrados. E olha o que ela diz. Onde estão os pais e mães em Israel? Deveria haver grande número deles que fossem mordomos da graça de Cristo, sentindo pelos jovens um interesse não meramente casual, mas especial. Ou seja, o interesse pelos jovens não deve ser apenas quando tem uma programação, quando tem um evento, mas deve ser a nossa maior prioridade. Porque os velhos ficam para trás, os velhos morrem, mas os jovens vão continuar a obra. Então eles devem ser a prioridade na causa de Deus. É preciso que haja pessoas cujo coração seja tocado pela situação digna de pena em que os nossos jovens estão, que se deem conta de que Satanás, por meio de todo o ardil imaginável, está agindo para atraí-los à sua rede. Os jovens são o foco de Satanás. Ele quer destruir essa geração. Ele quer que essa geração se perca junto com ele. Mas pela graça de Deus, ela não será derrotada. Amém. Ela não será corrompida por Satanás. E o que a gente deve fazer para isso? Vamos voltar aí para os textos da página 15. Quero ler com vocês agora 1 Timóteo 5, verso 8. Lá no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo é antes de Hebreus. E depois de Tessalonicenses. Depois das cartas dos Enses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aí vem Timóteo. 1 Timóteo 5, verso 8. Aqui uma advertência severa da palavra de Deus para os pais. Desde aí o capítulo 5, Deus dá várias orientações para a família, para os pais. Vamos ler aqui, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha aí. Tem uma frase que Jesus diz que é assim: não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então troca a palavra alma por família. O que adianta eu pregar para os de fora se eu não prego para os de dentro? O que adianta eu ganhar as pessoas de fora se eu não invisto na minha família? Investir na família não é um alvo pequeno. Não é uma tarefa menosprezada, uma tarefa inferior. A maioria dos heróis da fé, a maioria dos personagens da Bíblia, não tiveram a sua família toda convertida. E um personagem que as pessoas dizem que foi um missionário fracassado, que foi Noé, ele não foi fracassado. As pessoas dizem que ele pregou durante 120 anos e não converteu ninguém. Mas ele converteu toda a sua família.
a sua mulher, os seus filhos e as suas noras entraram com ele na arca. E nós estamos aqui hoje porque ele fez isso. Então, a humanidade conseguiu se reerguer novamente porque Noé salvou a sua família. E outros personagens da Bíblia não tiveram essa sorte, essa bênção. Ló, por exemplo. Ló perdeu toda a sua família. Quando ele saiu de Sodoma, os genros ficaram na cidade e foram consumidos pelo fogo. No caminho, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E mais na frente, as filhas de Ló se perverteram e acabaram com ele também. Então Ló teve perda total da sua família. Então não adiantou nada a sua existência. Mas o que a gente deve entender é que se a gente conquista a família, isso já é uma vitória muito grande. Deus quer que um dia a gente apresente a nossa família diante dele. E para que isso aconteça, o que mais a gente precisa fazer? Vamos lá para o próximo texto, que está aí em Efésios. Efésios fica para a esquerda, Efésios capítulo 6, verso 4. Agora Efésios é antes das cartas dos Enses. Você volta aí, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, aí vem Efésios. Para a sua mão esquerda. Efésios 6, verso 4. Qual é a orientação que Deus dá no cuidado com os filhos? Efésios 6, verso 4. Aqui é a razão de muitos filhos não quererem saber de Deus. O que é que acontece aqui? Qual é esse problema que a Bíblia fala? Vamos ler? Aí no capítulo 5, Paulo dá várias orientações para a família. E no 6 ele dá orientação para os filhos e para os pais. Efésios 6, 4. Vamos ler? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem muitos pais que deixam os filhos chateados, que deixam os filhos desgostosos da igreja, porque acabam provocando eles a ira. O que é isso? Vamos para a igreja, você faz tempo que você não vai para a igreja, você faz tempo que não quer saber de Deus, e aí fica provocando o filho, fica de uma certa forma adulando ele, até que ele fica desgostoso, não quer ir mais. Então, um segredo que eu aprendi na minha família é que a gente não deve pegar no pé sempre. A gente tem que dar uma pausa e não dizer mais nada, deixar que o Espírito Santo vá trabalhando. Todos vocês conhecem a história de Lincoln, Mãe Dalva já contou aqui várias vezes. Que na adolescência e na juventude, Mãe Dalva brigava muito com ele, porque ele bebia, porque ele saía de casa e não dizia para onde ia, e passou várias vergonhas em público. Mãe Dalva brigava várias vezes, até que chegou um momento que Mãe Dalva decidiu não fazer mais nada. Ou melhor, não dizer mais nada. Ela continuou orando, nós continuávamos fazendo culto em casa, continuamos intercedendo por ele, pedimos oração na igreja, e nós nunca mais reclamamos com ele. Até que ele começou a amolecer, começou a ficar cada vez mais tocado, começou a participar do culto com a gente, começou a querer vir para a igreja. E depois de um tempo ele chegou para a Mãe Dalva e perguntou: você não vai brigar mais comigo, não? Você não vai mais chamar minha atenção, não? Você brigava comigo antes, agora você não fala mais comigo, você não quer mais saber de nada? Então ele mesmo sentiu falta das brigas, ele mesmo sentiu falta das reclamações. Então, o que a Bíblia nos orienta é não provocarmos os filhos a ira, não fazer com que eles fiquem desgostosos da igreja. E qual é a outra dica que a gente pode incluir nisso daí? Tomar cuidado com as conversas, com o que a gente fala. Muitas vezes as pessoas elas não controlam muito a sua língua. Trazem para casa conversas sobre a igreja, diálogos sobre a igreja que podem trazer uma imagem negativa da igreja para os filhos. Quando a gente fala mal dos outros, quando a gente critica a igreja, e aí os filhos ficam com a imagem distorcida. Não quero ir para lá não porque meus pais vivem falando mal de lá. Qual é a motivação que eu tenho para ser da igreja? Então, os pais devem ter isso em mente. E outra coisa que os pais devem ter muita atenção: saber responder às dúvidas que os filhos têm, saber responder aos questionamentos. Muitos pais menosprezam a capacidade intelectual dos filhos e acabam respondendo muitas vezes quando o filho pergunta, por exemplo: é para usar brinco? É para fazer isso ou aquilo? Brinco é uma coisa que o cristão deve usar? Aí os pais dizem: não, brinco é coisa do diabo, e joias é coisa do diabo. E não explicam por quê. Não explicam as razões bíblicas para essas pautas, para essas coisas, esses tópicos sensíveis.
E aí os filhos, quando eles não encontram a resposta nos pais, eles vão procurar onde? No mundo. Eles não vão no YouTube para pesquisar Michelson Borges, Rodrigo Silva, eles não vão ver as respostas nas fontes limpas. Eles não vão procurar na palavra de Deus. Eles vão procurar nas fontes sujas que tem por aí. Por quê? Isso tudo começa onde? Quando os pais eles não se aprofundaram, não buscaram o suficiente para saber responder de uma maneira teológica e convincente para os seus filhos. Os pais precisam saber responder de uma maneira que faça sentido para eles, para que eles achem interessante o cristianismo, para que eles achem interessante ser adventista, para que eles queiram ser cristãos. Porque o desejo natural do ser humano é não ser cristão, é se afastar de Deus. Então os pais precisam despertar esse interesse nos filhos de servir a Deus. E qual é a outra orientação que a palavra de Deus nos dá? Depois de fazermos tudo isso, qual é a prática que a gente deve ter todos os dias em família para fazer todo mundo se interessar por Deus? Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6, versos 6 até o 9. Qual a orientação que Deus dá sobre uma prática que a gente deve ter com a nossa família todos os dias? Vamos ler? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. O que é inculcar? Colocar na cuca, colocar na cabeça. O que? As palavras que eu lhe ordeno. E delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão e serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas portas. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Olha só, os judeus eles levaram isso bastante ao pé da letra. Tudo isso que era ensinado na palavra de Deus, esses versos importantes, o que é que os judeus faziam? Eles fizeram um buraco na parede, nos umbrais das portas, e lá eles colocavam os pequenos trechos de textos bíblicos, dessas palavras aqui do capítulo 6, eles colocavam ali na parede, e toda vez que um judeu entrava e saía de casa, eles tinham um pequeno ritual. Eles beijavam ali aquele buraco que eles colocaram na parede, que eles colocaram os textos bíblicos. Querem dizer o quê? Que ao entrar e sair de casa, eles estavam lembrando das orientações de Deus. E o que mais que eles faziam? Durante as festas, durante as cerimônias, eles pegavam aqueles mesmos textos, colocavam numa caixinha pequena e amarravam com uma fita na cabeça. E mais, eles copiavam aquele texto e colocavam como um cordão amarrado no braço. E para todo canto eles levavam aquela caixinha e aquele cordão amarrado no braço com os textos da Bíblia. É claro que a gente não vai fazer isso hoje, fazer essas cerimônias no nosso dia a dia. Mas o que é que a gente pode aprender? Que o culto a Deus deve ser feito todos os dias em casa. Que essas orientações devem ser vividas, devem ser presenciadas, devem ser experimentadas todos os dias em família. E como é que a gente faz isso? É através do culto familiar. Quais são as orientações para o culto familiar? Vamos ler? Está aí na página 17. Aplicação. Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus, lendo a sua palavra e cantando o seu louvor. Por que a manhã e a tarde? Foi por isso que Deus fez o dia para começar e terminar o pôr do sol. Porque Ele quer que a família esteja buscando a Deus quando o dia começa e quando o dia termina. Satanás, para impedir que isso aconteça, ele colocou o dia para começar e terminar quando? À meia-noite, que é quando a família provavelmente está dormindo. E aí a família não vai se juntar de meia-noite para buscar a Deus. Então foi por isso que Deus idealizou o culto ao pôr do sol e ao amanhecer do dia. E lá no tempo da Bíblia, no templo, aconteciam 2 sacrifícios todos os dias, uma manhã e outra à tarde. Jó, todos os dias, ele pegava os seus filhos e fazia um sacrifício pelos pecados deles, uma manhã e outro à tarde. E nós hoje também temos que fazer isso, um culto amanhã e outro à tarde, juntando toda a nossa família para buscar a Deus. E fazendo o quê?
Vamos ler novamente? Lendo a sua palavra e cantando o seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Memorizar a lei de Deus, memorizar versos da Bíblia. Essa deve ser uma prática que a gente deve ter. Por quê? Porque um dia nós não vamos ter a palavra de Deus fisicamente. Então a gente deve se lembrar das promessas de Deus, memorizá-las, para quando a gente estiver em perseguição, fugindo, quando a palavra de Deus for tirada da nossa mão, a gente ter ela na nossa cabeça. Antigamente, no tempo que os cristãos eram perseguidos, os pais faziam isso. Eles davam pequenos trechos da Bíblia para os filhos decorarem. E eles decoravam a Bíblia toda dessa maneira, porque eles não tinham Bíblia física. Então é isso que a gente deve fazer, memorizar trechos da palavra de Deus. Olha outra orientação. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Tem um trocadilho que eu quero que vocês aprendam, que fala justamente sobre isso, sobre a duração do culto. Quero que vocês repitam. Eu curto o culto. Eu curto o culto. Eu curto o culto. Eu curto o culto quando o culto é curto. Vamos repetir? Eu curto o culto quando o culto é curto. Eu curto o culto quando o culto é curto. As pessoas de antigamente, elas acreditavam muito nas coisas quando elas eram muitas. Um sermão, para ser bom, tem que ser mais de 1 hora. Mas isso não é verdade. Tem vezes que a gente não se lembra de um sermão de 1 hora, mas a gente se lembra de um sermão de 30 minutos, de 20 minutos. Então, um culto em casa não precisa ser uma coisa alongada, uma coisa que demande muito tempo. Pode ser uma coisa curta, mas objetiva. Mas tem que ter 3 elementos: a leitura da Bíblia, a oração e um louvor a Deus. A gente pode ler ali um verso da Bíblia, cantar e orar. Mas também podemos ler uma meditação, a meditação para os adultos, a meditação para os jovens, ler em família, cantar um hino. A gente geralmente canta aí do Novo Inário, mas a gente pode cantar um hino conhecido de todos, porque muitas vezes a gente conhece um hino muito raro que as outras pessoas não conhecem, mas os jovens só conhecem Teu Poder. Então o que é que a gente deve fazer? Devemos ter um culto com louvores que todo mundo conheça. E esse Novo Inário veio justamente para isso. Tem os hinos antigos que os mais velhos conhecem e tem os hinos novos que entraram agora no Inário para ajudar a família toda a cantar junto. Então tem que ser louvores conhecidos de todos. E vamos continuar lendo aqui. O pai deve escolher um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Por isso que vocês que foram batizados agora, Ian, Mirtes e os outros que foram batizados agora, receberam uma Bíblia com a Nova Almeida atualizada. Essa eu acho a versão melhor que tem da Bíblia. Por quê? Porque ela não perde a seriedade da versão antiga e também atualiza os termos que eram muito difíceis de uma pessoa comum entender. Por exemplo, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. O que é vou-lo? A maioria das pessoas não sabe o que é vou-lo teria dito. Dar-se o caso, tem uns termos na Bíblia antiga que as pessoas não entendem. E nessa nova versão fica mais fácil para todo mundo entender. Então procure uma versão que os mais jovens entendam e que todos possam interagir. Amém? Amém. Olha aqui. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Às vezes, se você ler um verso e meditar nele, ele se torna mais proveitoso para o seu dia do que você ler o Salmo 119 inteiro. Então, medite nesse verso. Medite na meditação. Reflita na meditação que seja útil, que seja benéfica para o restante do seu dia. E olha aqui no final. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados, ou seja, não é cânticos depressivos, cante cânticos animados para que a família se sinta engajada a louvar. E a oração deve ser curta e ao ponto. As pessoas de mais tempo na igreja, elas têm o costume de demorar a oração, de ficar floreando, colocando palavras bonitas. E isso é uma coisa que a gente não precisa fazer. A nossa oração, ela pode ser mais curta, mais resumida e ser sincera. Não palavras da boca para fora e nem termos que a gente fica floreando e querendo aparecer. Não quero dizer que você faz isso, cara, mas que as pessoas por aí fazem. Então, a gente deve ter uma oração sincera e estimular os mais jovens a aprenderem a orar também.
aprenderem a falar com Deus. Tem crianças que não costumam orar. Por quê? Porque não veem os pais orando, não sabem como é que ora, não sabem como é a estrutura da oração. Então, ore com a criança e ensine ela a falar com Deus. Falar com Deus como se fala com um amigo. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje. E para terminar, eu quero fazer aqui um momento de oração. Vamos ficar todos de pé? Na meditação, aqui na mensagem, tem várias partezinhas, vários modelos de oração, várias estruturas de oração. Vamos cada um fazer uma oração individual, 30 segundos. A primeira parte que nós vamos orar, o primeiro motivo de oração é para agradecer. Nessa oração de 30 segundos você só vai agradecer, só vai mostrar sua gratidão a Deus. Olha só, tem um texto aqui que eu quero que nós reflitamos. Pai nosso, santificado seja o teu nome, pois o teu plano de salvação inclui toda a minha casa. Eu te agradeço porque... E aí agora você vai orar mostrando a sua gratidão a Deus. Só agradeça. Só louve a Deus pelo que Ele tem feito de bom para você. Vou dar 30 segundos e aí a gente continua. Amém? Agora vamos para o próximo motivo de oração. Agora nós vamos confessar. Vamos ler aqui. Diante de tão grande amor, o que eu posso te oferecer? Eis aqui o meu coração. Retira dele E agora você vai orar pedindo a Deus que retire do seu coração aquilo que desagrada a Ele. Tudo que você acha que pode ser evitado, tudo que você acha que deve ser tirado da sua vida, peça a Deus para que Ele faça isso agora. 30 segundos. Amém? Agora fizemos aqui a nossa confissão. Agora vai ter um momento de nós orarmos juntamente com a palavra de Deus. Então, se você está com a revista, vamos repetir aqui algumas partes. Eu falo e vocês repetem. Pai, converte o meu coração, para que então eu seja um instrumento eficiente em tuas mãos. Amém. Entendo que a mudança deve começar no coração dos pais. Opera esse milagre, Senhor. Amém. Que as crianças e os jovens da tua igreja, fortalecidos no teu poder, sejam o reflexo do caráter de Deus, impactando o mundo com a sua glória. Amém. Agora vamos ter mais 30 segundos e agora nós vamos orar pelos motivos de oração.